ouvir a voz do Salvador. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha que lindo esse texto já aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Há dias atrás, nós estávamos pensando aqui, e pensamos esse versículo 2 a 7, lá dias atrás, que eu falo já outubro, talvez, novembro, esse texto do capítulo 4, versículo 2 a 7, e eu estava me lembrando dessas pessoas que elas fazem bem, gente que existe para fazer bem, gente que você fica com vontade de encontrar, gente que você ouve falar dela, e quando você ouve falar, você tem vontade de encontrar, que é legal. Alguém diz assim: fulano chegou, fulano veio, fulano vem, e bate uma vontade da gente estar com ela. Eu não sei se você conhece muitas pessoas assim, ou se você é assim, mas isso é sempre uma coisa especial, aquelas pessoas que fazem bem. De vez em quando eu quero elogiar alguém, eu uso essa expressão dizendo, você é dessas pessoas que nasceram para fazer bem à humanidade. E aí, naquele dia eu estava citando o Anselmo, meu concunhado, e aí hoje eu fiquei pensando que eu queria citar outra pessoa, e eu tenho outras pessoas para citar, mas eu vou voltar a citar o Anselmo. O Anselmo, eu citei isso em outubro, novembro, quando chegou agora em janeiro, a gente estava na casa dele. O Anselmo é aquele cara que ele sai 6 horas da manhã de casa, chega 8 da noite, todos os dias, e todos os dias ele chega feliz. Eu não consigo entender, ele já aposentou, mas continua trabalhando, ele sai 6 da manhã, chega 8 da noite, e todos os dias ele chega feliz. O Anselmo chega com um sorriso, ele chega com uma brincadeira, e aí na hora que ele chegou e ele fez um comentário assim gracioso, querido, o Fábio, o genro dele, estava perto e olhou para mim e falou assim: esse é o Anselmo, esse é o Anselmo, é o cara que consegue passar o dia todo no trabalho e chega desse jeito. Ele disse: mas está tudo bem. No outro dia, amanheceu o dia, nós levantamos, o Anselmo levantou, e ele levanta fazendo uma brincadeira de que está tudo bem. Em alguns instantes dá a impressão de que o Anselmo vive fora da caixinha. Ele está fora da caixinha, porque o mundo está pegando fogo, e ele está com essa coisa de fazer bem. E eu por exemplo, não tenho isso, né? Eu tenho, obrigado Marcos, muito obrigado. Esses dias atrás aí, agora nesses últimos meses, eu estava com vontade de morrer. Se alguém perguntasse para mim o que eu gostaria, eu diria que estava com vontade de morrer, porque para mim estava tudo muito ruim. Eu tenho umas crises depressivas, que às vezes eu experimento um tempo ruim, e aí pode estar tudo muito bom, mas o meu olhar é que não está bom, que está ruim, que está não sei o quê, e aí eu fiquei pensando, porque eu penso no Anselmo e penso nessa história. O que nós temos olhado nessa carta de Filipenses é aquilo que eu tenho chamado, que eu peguei o título de um livro, não é o conteúdo do livro, mas um título do C.S. Lewis, que ele chama Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo, irmãos, Jesus, aquele personagem histórico maravilhoso que existia na meta-história, manifestou-se na história, morreu, ressuscitou, está de novo na meta-história, e a gente acredita que um dia ele vai voltar. Por causa de Jesus nós estamos aqui.
Por causa de Jesus nós existimos, mas nós ainda não fomos para a meta-história, nós estamos na história. Nós temos dores, nós temos saudades, nós temos lutas, nós temos confronto com o pecado, nós temos medos, nós temos desesperos às vezes, nós temos inseguranças as mais diversas, nós estamos com os pezinhos plantados aqui na terra, ainda que a nossa mente, ainda que o nosso coração esteja no mais alto dos céus, como diz a Natália aqui, nós estamos na terra, e aqui na terra, eu sou chamado a viver um cristianismo. Aqui na terra, eu experiencio o Cristo. Então, na hora que eu paro para experienciar o Cristo, é preciso que eu aprenda a ver algumas qualidades que são características da presença do Cristo na minha vida. E eu preciso olhar para essas características na palavra de Deus, tentar aprender com elas e tentar aplicar na minha vida para que isso vá se tornando mais comum a cada dia. Santificação não é apenas a gente abandonar pecado. Santificação é a gente abandonar pecado e a gente aprender a crescer na presença de Deus. Santificação é a gente aprender também, entender o que é ser cristão. Porque eu posso ser cristão vivendo características do não cristão. O apóstolo Paulo diz assim: eu escrevi para vocês como a carnais e anos depois eu tenho que voltar a escrever como carnais porque vocês continuam pensando como menino. Então, é possível que eu viva um cristianismo que nem sempre tem a ver com a verdadeira presença do Cristo em mim. Então, eu preciso de vez em quando parar, olhar para o cristianismo, olhar para a palavra e ver quais são algumas qualidades da presença do Cristo em nós. E aí o apóstolo Paulo aponta algumas aqui, eu não quis pegar o texto todo, para a gente pensar uma primeira. A primeira eu estou dizendo que é aquele alegrar-se com as providências de Deus através dos irmãos. Alegrar-se com as providências de Deus através dos irmãos. O apóstolo Paulo estava escrevendo a sua carta, agora já começa a sua despedida, agora já está terminando a carta, e diz aos irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Paulo estava preso, a igreja de Filipos ficou sabendo, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, eles estavam lá em Filipos, Paulo estava preso, e aí chega a notícia para eles que Paulo estava preso, isso bate um desespero, e eles tentaram fazer alguma coisa para que pudesse ajudar Paulo, especialmente porque faltava muitas coisas para ele, já que ele dependia do cuidado dos irmãos, e já que ele não estava podendo fazer as suas tendas, então agora os irmãos estão preocupados e querem fazer alguma coisa por ele, e Paulo reconhece isso e diz: eu sei que vocês já tinham preocupação, e eu sei que vocês já tinham cuidado de mim, mas faltava oportunidade, agora não, agora vocês tiveram a oportunidade de me abençoar, de renovar a meu favor o vosso cuidado. Então ele diz assim: por causa disso, me alegrei sobremaneira. Eu paro para pensar, eu sou o velho apóstolo, preso, abandonado, desconfiado de muita gente, muitas pessoas me criticando, dentro da própria igreja muitas pessoas me criticando, mas o Senhor tem cuidado de mim, por isso eu me alegro no Senhor. E aí é bonita essa carta, porque se você pegar a tua Bíblia aí, e olhar o capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: completem a minha alegria. Capítulo 2, versículo 27, Paulo diz assim: eu quero mandar, versículo 28, eu quero mandar Epafrodito para vocês, para que vocês vendo se alegrem. Capítulo 3, versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre
no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No capítulo 4, versículo 10, ele diz, alegrei-me. Paulo preso, mas está escrevendo para a igreja para dizer assim, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, se alegrem, preste atenção, vocês têm uma vida boa, vocês têm uma vida abençoada, então se alegrem por aquilo que o Senhor faz na vida de vocês, porque eu estou alegre, eu estou percebendo Deus cuidando de mim através de vocês, porque Deus cuida de mim através de vocês, eu estou alegre. Sabe, irmãos, é muito importante que a gente aprenda isso na nossa vida de forma prática. O Senhor providencia sobre as nossas vidas, mesmo quando nós achamos que Ele não está cuidando. O Senhor tem controle sobre a nossa vida, e o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos cuidando, o Senhor está nos ajudando. Tem hora que o nosso filho quer comer doce antes da refeição. Doce é gostoso, doce é bom, doce é saudável até, dependendo do tanto. E aí a criança quer o doce e a gente fala assim, não, eu não vou te dar doce, porque daqui a pouco é o almoço, e a criança não entende isso, e a criança sofre por isso, e às vezes ela acha que nós estamos sendo maus com ela, acha que nós estamos sendo insensíveis com ela, ela não entende que nós estamos cuidando dela, porque estamos cuidando dela, não vamos dar o doce que ela quer. Deus está cuidando de você. Nós temos 3 opções, ou pensamos que Deus está cuidando, ou pensamos que Deus está sendo indiferente, ou pensamos que Deus está sendo malvado conosco. Malvado conosco Deus não é, a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Indiferente, Deus não é, a Bíblia diz que Deus não dormita, não cochila, Ele presta atenção no que passa sobre os céus e sobre a terra. Então Deus está cuidando, irmãos. Eu preciso entender que mesmo quando alguma coisa muito dura está acontecendo, Deus está cuidando. Hoje, veio um missionário coreano aqui, e ele estava contando que quando era criança lá na Coreia, no pós-guerra, muita pobreza, e ele levantava de manhã e tinha que procurar alguma coisa para comer, e aí no dia que achou gafanhoto, ele juntou os gafanhotos com muita alegria e disse, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho gafanhoto para comer, e comeu. E outro dia, passa lá um dia que levanta com fome, e tem que procurar comida, e achou sapo. Pá, que alegria achar um sapo, e poder comer o sapo, e comer a perninha do sapo. E aí, no outro dia, ele passa para procurar para alguma coisa para comer e acha cobra. E aí ele brincou, porque diz que agora está cada vez maior o cuidado de Deus, e agora vai comer a cobra. E no outro dia vai comer o cachorro, e comer cachorro porque está todo mundo morrendo de fome. Aí ele disse que ele não sabia que Deus estava preparando ele para ser missionário um dia. Aí ele vem ser missionário numa tribo indígena no Brasil, e aí quando o índio oferece para ele macaco, para quem comeu sapo, para quem comeu cachorro, comeu o cérebro, como ele diz, né? Comer o cérebro do macaco é fichinha. Ele está olhando agora e está entendendo que aquela pindaíba que passou lá atrás era cuidado de Deus sobre a vida dele. O José, nós lemos outro dia, o José quando encontra os irmãos dele, ele diz assim, foi Deus quem estava cuidando para que eu fosse vendido, para que eu fosse para o Egito, para que um dia eu estivesse na condição para poder salvar vocês. Providência de Deus, irmãos. Deus continua cuidando de você. Deus cuida muitas vezes através de irmãos. Muitas vezes Deus se utiliza do corpo de Cristo para poder nos abençoar. Às vezes nós não temos a sensibilidade para entender que é Deus quem está fazendo, não é o irmão só, é o irmão como instrumento de Deus, é aquela pessoa que resolve nos dar uma oferta. As pessoas não têm muito costume de dar oferta, né? Mas resolve nos dar uma oferta, aquela pessoa que resolve nos fazer uma visita.
Esses dias que eu passei por umas crises aí, eu recebi umas mensagens tão lindas de WhatsApp, que eu vou copiar e guardar, porque eram formas que Deus estava utilizando alguns de vocês para poder cuidar de mim. No final do ano eu estava aqui numa reunião de oração, e Deus usou alguém para ali na frente falar diretamente comigo. Essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa estava me falando: eu sei que Deus fala comigo através dos meus amigos. Sabe, irmãos, é preciso a gente aprender. Então Deus cuida, Deus não abandona, não. E Deus cuida às vezes através dos irmãos. Mas às vezes Deus cuida de outros através de mim. Eu também tenho que parar para perceber que em algum momento, e tudo acontece no momento certo, Deus quer usar a mim. Aqueles irmãos não puderam usar no momento que quiseram, mas chegou o momento certo. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei que vocês já tinham vontade antes, mas vos faltava oportunidade. Na hora certa, os irmãos foram lá e ajudaram o apóstolo Paulo. Você entende que Deus cuida de você? Você entende que Deus está te cuidando? Você entende que Deus está providenciando sobre a tua vida? Você consegue parar agora e pensar: Senhor, muito obrigado, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Em alguns momentos parece que o Senhor está tirando o doce da minha boca, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, eu sei que o Senhor está usando pessoas para poder cuidar de mim. Senhor, eu sei que eu estava precisando ontem, mas o Senhor resolveu me abençoar hoje. Eu estou preso, mas o Senhor não me esqueceu. O Senhor não veio com um anjinho hoje quebrar a cadeia como o Senhor fez lá em Jerusalém. O Senhor resolveu se utilizar dos irmãos de Filipos para poder me ajudar. Eu precisava ontem, mas o Senhor resolveu mandar hoje, porque o Senhor cuida de mim. Você pode viver esse cristianismo que diz hoje, no silêncio da tua alma: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Cristianismo, irmãos, não é apenas a doutrina, é a experiência da doutrina. Não basta eu saber, eu preciso aprender a experienciar essa certeza que Deus está cuidando de mim. Segunda coisa, eu preciso aprender a viver contente em toda situação. Eu preciso aprender a viver contente. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou dizendo que estou alegre, eu estou dizendo que estou feliz agora, não é porque chegou alguma coisa material para mim. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha, Paulo não está ensinando para a gente que a gente deve se conformar com as coisas. Paulo, ele está entendendo, ele não é uma técnica, é uma experiência. Paulo sabe que ele agora está seguindo Jesus. Paulo sabe que a vida dele foi modificada. Ele estava na tranquilidade de fazer parte da elite religiosa dos judeus. Paulo não estava sendo julgado, ele era juiz. Agora, por causa do evangelho, ele sai da firme posição de perseguidor para a posição de perseguido. Por causa do evangelho, ele sai da tranquilidade de viver na elite de Jerusalém para viver perambulando pelo mundo gentil. E se a religiosidade do Paulo era aquela religiosidade que fazia com que ele tivesse segurança vivendo com judeu, agora ele estava vivendo com gentil nos mais diferentes lugares. Paulo sabe que ele podia estar tranquilamente batendo em cristão lá em Jerusalém, ele estava aperreadamente, se é que existe essa expressão, aperreadamente apanhando nos mais diferentes lugares, mas ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Não é porque chegou material, não é porque diminuiu a minha fome agora, não.
Não é porque está acabando a minha pobreza, não. É porque quando eu paro no meio da minha angústia, eu vejo a bênção de Deus através de vocês. Porque eu aprendi. E aqui esse texto é legal nesse sentido, porque o termo que vai ser usado aqui é exatamente esse: eu aprendi. Não necessariamente a gente nasce sabendo, irmãos. Sabe o que é isso? É o foco do nosso olhar. É como nós olhamos a experiência que estamos passando. Quando eu estou apanhando aqui, eu estou aprendendo a ser humilhado ao invés de exaltado. Quando está faltando comida aqui, eu estou nesse trabalho missionário árduo pelo mundo gentil, eu estou aprendendo que Deus está presente, tanto na abundância, quanto na escassez. Quando eu estou preso, eu estou aprendendo que Deus está presente comigo na prisão. Eu estou aprendendo, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu estou aprendendo que eu preciso aprender. Eu estou aprendendo que nem sempre eu vou ter o melhor. Eu estou aprendendo que nem sempre eu vou ter o que quero. Eu estou aprendendo que nem sempre eu vou ter o que mereço. Eu estou aprendendo até que nem sempre eu vou ter o mínimo que preciso. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Mas eu sei que o Senhor continua presente comigo. Então, eu vou me alegrar. Não vou me alegrar porque está tudo bem. Eu vou me alegrar porque o Senhor continua providenciando sobre a minha vida. A gente cantava aquela música antiga: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. É a gente parar, irmãos, para poder hoje, talvez no meio da agonia, talvez no meio da tempestade, talvez no meio do medo, talvez no meio da dúvida, talvez no meio da insegurança, a gente poder parar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, então me ensina a me contentar, me ensina a me contentar, me ensina a olhar para Ti e dizer: Senhor, o Senhor é a minha porção. No meu cristianismo puro e simples, eu preciso aprender, perceber o cuidado de Deus através dos irmãos, eu preciso aprender a me contentar, e eu preciso aprender a construir todo o sentido da minha existência em Cristo Jesus. Eu preciso aprender a construir todo o sentido da minha existência em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto foi tão mal usado durante tantos anos, né? Agora, graças a Deus, as igrejas começaram a usá-lo melhor. Eu já vi até político usar em campanha assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Já vi muita gente usar esse texto aqui para falar assim: eu vou comprar um negócio porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Era sempre usado o texto no sentido de uma vitória que eu vou ter, porque tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando exatamente o contrário. O apóstolo Paulo está falando assim: na pedreira, na peia, na taca, na agonia, qualquer situação que eu viver, eu aguento qualquer coisa. Tudo aguento. Se a gente for traduzir melhor para a nossa linguagem, tudo aguento, tudo suporto, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo tinha claro, quando você pega essa mesma carta, dentro da tua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, versículo 2, portanto, amados irmãos, se muito saudosa minha alegria, que amado, permanecei desse modo firmes no Senhor. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: perto está, 5, perto está o Senhor.
O apóstolo Paulo tem toda a sua vida construída nessa perspectiva de no Senhor. Capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando foi tratar a respeito do espinho na carne, ele chama atenção para poder dizer assim, que a graça de Jesus lhe basta. Sabe, irmãos, essa semana eu vi uma reportagem rápida sobre o Mahatma Gandhi. Eu gosto muito da história dele, acho que todo mundo gosta da história do Mahatma Gandhi. E aí eu vi um documentário que passava as cenas dele, aquele homenzinho mirrado, sem camisa, com uma roupa estranha, e milhares de pessoas em volta dele, as pessoas dispostas a darem suas vidas, aquele desespero, porque as pessoas ficavam querendo saber o que o Mahatma tinha para dizer. Aquelas pessoas tinham construído todas as suas vidas naquilo que o Mahatma tinha para dizer, e o fizeram, e o Mahatma morreu, sendo assassinado por um deles mesmos, e acabou. Eu não sei, sabia que às vezes eu tenho dúvida quanto a mim? Eu não sei muito você, mas quanto a mim, qual é o lugar que Jesus realmente tem na minha vida? Qual é o papel que Jesus realmente exerce na minha vida? A minha vida é construída mesmo em Jesus? Eu penso a minha existência em Jesus? Eu penso a minha filosofia de vida em Jesus? Eu penso o meu futuro em Jesus? Jesus é a causa que me move a viver todos os dias? Toda a minha esperança, não é a esperança de eternidade não, a esperança de amanhã também está em Jesus. Eu tenho convicção de que Jesus é o motivo pelo qual estou aqui. É por causa de Jesus que eu faço determinadas coisas, é por causa de Jesus que eu deixo de fazer determinadas coisas. A minha vida está centrada em Jesus. Se eu chegar à conclusão de dizer assim, Jesus é o meu Salvador, eu tenho convicção que Jesus é o meu Salvador, que eu não confio em ninguém mais, não confio em ninguém mais, só em Jesus. Eu tenho convicção que Jesus é o meu Senhor, Jesus é dono da minha vida. Quando eu faço alguma coisa que desagrada a Jesus, eu sei que isso é pecado, porque eu não tenho direito de fazer, porque Ele é dono da minha vida. Jesus é o meu comissionador, é aquele que manda que eu faça, então eu faço porque Ele manda. Jesus é o meu amigo, com quem eu quero ter comunhão, com quem eu quero ter amizade, com quem eu quero ter vida. Jesus é aquele que me aponta o caminho, por isso eu gosto da sua palavra, me interesso por sua palavra, busco a sua palavra e tento adequar a minha vida à sua palavra. E aí quando eu faço pelo menos essas 5 coisas, eu começo a dizer assim, Jesus é meu Senhor, eu sou cristão. Agora, irmãos, quando a gente começa a construir a nossa história em cima do salário que ganhamos, quando a gente começa a construir a nossa história em cima dos livros que nós lemos, quando a gente começa a construir a nossa história em cima da nossa própria capacidade, quando a gente começa a construir a nossa história em cima das nossas próprias vontades, quando a gente começa a construir a nossa história em cima dos nossos próprios sonhos, quando a gente começa a construir a nossa história e adaptar o cristianismo a nós e não nós ao cristianismo, a gente não tem como se alegrar, a gente não tem como se contentar, a gente não tem como suportar o peso da vida,
Por quê? Porque Jesus é o sentido da nossa existência. Algumas qualidades são essenciais para a nossa vida: alegrar-se pela providência de Deus através dos irmãos, aprender a contentar-se com as situações que vive, porque sabe que tem a presença do Senhor, e construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, para poder dizer como o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essas coisas eu preciso aprender. O Anselmo sabe. Quem conhece o Anselmo sabe que o Anselmo sabe. O Anselmo aprendeu. Eu estou precisando ainda. Eu estou precisando aprender. Eu estou precisando definir melhor algumas coisas. Você é cristão? Tua vida está construída em Jesus? Você se alegra hoje para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu quero continuar aprendendo, estar contente em toda e qualquer situação. Senhor, eu quero adequar minha vida a Jesus. Essas são qualidades que te faz viver um cristianismo, não um cristianismo do milagre não, irmãos. Não é um cristianismo que te tira da terra, não. Não é um cristianismo que faz de você alguém que vai lutar contra o inimigo, e bater no inimigo, e humilhar o inimigo, e pisar na cabeça do inimigo, e não é isso não. É um cristianismo que faz você viver na terra a ponto de, ainda que preso, você dizer: alegrei-me sobremaneira. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque minha vida está construída em Jesus. Você pode orar e falar para o Senhor o que é que você tem, o que é que você pensa, o que é que você crê. Você pode orar e talvez você vai dizer: Senhor, eu não acredito nada disso, então revela ao meu coração. Se isso é verdade da tua palavra, que seja verdade na minha vida. Senhor, me ajuda a ter um cristianismo simples, mas puro. Eu não preciso de um cristianismo espetacular, mas eu preciso de um cristianismo puro. Vamos orar? Cada pessoa tem um tempo e fala com o Senhor o que passa no teu coração agora.